Nossa Senhora, todos estamos aí com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos que estão acompanhando o canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Na descrição, lembrando que tem aulas com o professor Márcio Mainardi. E também, se nós, não sei se vamos gravar a lição de jovens, mas também é para ter lá o link da lição de jovens. E hoje, o assunto que nos traz aqui é a lição número 10, a Igreja e as Missões Transculturais. A lição ela traz alguns objetivos aqui que dizem apresentar Paulo e Barnabé como os primeiros missionários transculturais, discutir sobre a vocação para missões transculturais, conscientizar sobre os desafios das missões transculturais. E aqui nós vemos sobre missões, tem alguns nomes aqui que nos fazem lembrar sobre missões transculturais. Que temos o nome aqui de William Carey, temos o nome de Samuel Adjai Crowther, temos o nome de Hudson Taylor, temos o nome também aqui de Adoniran Judson, e são vários nomes aqui, Florence Young, essa missionária, de algumas pessoas que se destacaram em missões e que nós vamos falar também aqui dentro dessa lição hoje. Você que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo, peço que você venha divulgar e divulgar para todos aí. Já mando também um abraço ao Matheus Felipe, que estava gravando, e a todo o pessoal lá da congregação onde eu dirijo, lá no bairro São Jorge, Assembleia de Deus. Vamos lá. Igreja e as Missões Transculturais. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13 e o versículo de número 2 aqui é primeiro registro de uma missão transcultural, pode-se dizer, nesse capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. E aqui nós vemos algumas coisas interessantes falando sobre missão transcultural. Por exemplo, aqui, o século XIX foi impulsionado, nós vemos que no século XIX teve um impulso muito grande, de repente, por causa do avivamento lá na Inglaterra e também o grande despertamento que ocorreu na América. Isso impulsionou no século XIX essa missão transcultural. Alguns notáveis missionários aqui, como eu falei, William Carey, Samuel Adjai Crowther, Hudson Taylor, Adoniran Judson, Florence Young, esses são homens, e essa mulher também missionária, notáveis, que fizeram um trabalho tremendo dessa missão transcultural que nós vemos hoje ocorrendo em vários lugares. Vemos o primeiro aqui que fala, na Ásia Meridional ocorreu chamado William Carey. Ele fundou a Sociedade Missionária Batista. Então a primeira sociedade missionária foi William Carey. Ele embarcou em 1793 para a Índia, onde ele teve esse trabalho notável, trabalho tremendo. Em 1878, só para você ter ideia, em 1793 ele embarcou, e só em 1878 é que ocorreu um grande avivamento lá na Índia, e aonde em 6 semanas 8.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. William Carey, que era um autodidata, ele ajudou a traduziu a Bíblia em 40 idiomas aproximadamente. Ele trabalhava com o pai dele, aprendeu as escrituras a ler sozinho, e tudo isso ele fez e depois se tornou missionário. Ele mais 11 homens fundaram essa sociedade missionária batista, essa primeira sociedade missionária. Só que ele colocou ele, além dele ajudar a fundar junto com mais 11 homens, 11 pessoas, ele se colocou como o primeiro missionário para ir trabalhar nessa missão transcultural, e ele foi para a Índia trabalhar. Ele, que era um sapateiro e um autodidata, que aprendeu a traduzir a Bíblia, aprendeu várias línguas, e 40
línguas diferentes ele traduziu a Bíblia Sagrada. Aqui fala de outro, Samuel Adjai Crowther, que fez a missão lá em Níger. Então é o primeiro bispo negro anglicano na África. Também teve essa missão e acabou sendo considerado o primeiro bispo negro. Temos aqui o Hudson Taylor, que fundou o CIM, Missão Interior da China. E essa missão interior foi a primeira grupo interdenominacional que ele fundou. Isso daí, em 1950, mudou-se para Fraternidade e Missão. Então, tudo isso que eles fizeram. E tem mais uma coisa, só foi visto isso daqui lá em 1907, eles fizeram uma reunião e 1000 missionários estavam lá representando 63 sociedades missionárias, para você ver a abrangência desse trabalho que foi feito por Hudson Taylor. Adoniran Judson, ele já trabalhou no sudoeste da Ásia e traduziu a Bíblia em birmanês. E Florence Young, essa mulher aqui nas ilhas do Pacífico, ela era solteira, era natural da Austrália e ela trabalhou muito ali naquele lugar e existia o tal do golpe do pássaro preto, onde várias pessoas elas eram pegos das ilhas e feitos escravos para trabalhar. Então quando ela chegou lá, ela teve uma dificuldade muito grande, porque uma estrangeira, e todo mundo ficava com o pé atrás com ela, porque medo dela fazer parte de alguém que escravizava as pessoas. Mas ela trabalhou ali e várias pessoas aceitaram a Jesus através da vida dela. Vamos para a lição lá, versículo, a leitura bíblica em classe, fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e começa lá no versículo de número 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, quando nós vemos esse versículo número 4 aqui, era comum a viagem por mar, era muito comum isso. E quando a pessoa aqui que fala descer para a Seleucia, era comum porque o porto marítimo ele estava lá em Antioquia da Síria, dava 23 quilômetros ao oeste, e a 8 quilômetros rio acima da foz do rio Orontes, onde encontrava-se, por isso falando aqui, enviados ao Espírito Santo, e descer a Seleucia, para pegar esse navio nesse porto. No versículo de número 5, e aqui você observa essa viagem que eles fizeram, essa viagem transcultural, eu vou citar os versículos aqui, e alguns detalhes do versículo para você ver a distância, onde eles estavam indo, a viagem até onde eles estavam saindo do local onde eles moravam, onde eles viviam, para fazer essa missão transcultural. No versículo de número 5, diz assim: chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então no versículo 5 fala aqui de Salamina, que era uma cidade no litoral oriental da planície central de Chipre, perto da atual Famagusta. Então quem conhece Famagusta é a atual cidade hoje, que foi fundada por Teucro, segundo a tradição, que era a ilha do mesmo nome, longe da costa da Grécia. A cidade tinha um bom porto, populosa e próspera, durante o período helenístico e o período romano também, Salamina. E Paulo, vê a história que Paulo não retornou a Salamina, diferente de Barnabé, que retornou. Quando você vê na Bíblia Sagrada, você vê que Paulo não teve um retorno desse lugar que ele passou, ele não retornou, mas Barnabé, ele retornou. Daí no versículo de número 6 fala assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então aqui Pafos era o quartel-general romano nessa cidade, aonde na cidade de Pafos encontrava-se esse quartel-general romano, que é localizado à extremidade oeste de Chipre. Então dá 160 quilômetros de Salamina. Olha de onde que eles saíram. 160 quilômetros de Salamina era o lugar chamado Pafos. Pafos também, que é conhecida como Nova Pafos,
cidade romana, que foi reconstruída lá por Augusto. E depois era uma antiga cidade grega também, de Pafos, dedicada à adoração da deusa Afrodita. Então hoje Nova Pafos é conhecida como Bafa. No versículo de número 7 diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Então Chipre era uma província senatorial romana, por isso era designado esse Sérgio Paulo, designado de procônsul. Ele era um oficial romano na posição pretoriana ou consular, que seria a mesma coisa de um cônsul, e ele era tipo um deputado das províncias romanas. Ele tinha um mandato de 1 ano, passou esse mandato, acabava, ele sairia, mas às vezes esse mandato ele demorava um tempo maior, dependendo do que ele precisava fazer, de algo especial que ele precisava fazer. Então ele tinha poderes civis e poderes militares ilimitados. O poder desse Sérgio, olha a importância desse Sérgio Paulo, no qual é um convertido que Paulo alcançou. Então ele tinha poderes ilimitados e era procônsul de Chipre. Então ele era um oficial. No versículo de número 8, ele fala aqui, ó: mas resistindo-lhes Elimas, encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Elimas, então, é um nome semítico. Ele era o significado feiticeiro, mágico e sábio, que eu acho que esse nome sábio ele se auto-intitulava sábio. E aí nós vemos no versículo 9, que todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, diz. Então esse nome, tanto Saulo como Paulo, era o nome que Paulo tinha, o nome romano e o nome judeu dele também. E o versículo 10 aqui, depois ele fala: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não necessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficará cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas. Olha a autoridade aqui que existia aqui. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então algo que nós vemos aqui também é a respeito dessa maravilha de quem serve ao Senhor, essa autoridade e o poder de Deus que precisa acompanhar, o poder de Deus que precisa estar na pessoa que vai fazer a obra do Senhor. Missão transcultural é um movimento missionário que visa alcançar os povos além de sua fronteira linguística, geográfica e cultural. Na palavra, prefixo trans significa movimento para além de e cultura. É o conjunto dos hábitos sociais e religiosos que caracteriza uma sociedade. Por isso, este termo passou a ser utilizado pelos missiólogos para definir apenas os trabalhos evangelísticos que acontecem além da cultura e tradição do evangelizador. Então eu saio daqui e vou fazer um trabalho transcultural. O Brasil é um país muito grande e mesmo existem culturas diferentes dentro do Brasil. Então eu posso fazer um trabalho transcultural dentro do meu próprio país, por incrível que pareça, pelo tamanho do país e pela cultura diferente de várias regiões aqui do nosso país. A introdução diz assim: em alguns casos pode ocorrer missões transculturais sem ser da nação, que é o caso que eu acabei de falar, a exemplo do Brasil, onde há algumas tribos indígenas, dialetos, que não possuem traduções sagradas, escrituras além disso, e é interessante aqui que geralmente o pessoal, quando quer fazer missão, ele quer fazer uma missão na Disney, uma missão em outro país, um país onde tem algo muito legal lá, que vai fazer um passeio turístico lá. Enviados às nações. Tópico 1. Jesus determinou que o evangelho fosse pregado na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Após os discípulos serem revestidos do poder, capacitados pelo Espírito Santo, veio uma grande perseguição que obrigou eles a se espalharem. Então aqui, primeiramente, para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem sair, fazer uma missão, eles teriam que ter um revestimento. E aí
o Senhor reveste eles, foram cheios do Espírito Santo, revestidos para poderem ir além das fronteiras, além do seu local onde morava, e foram perseguidos. Então aqui nós vemos as boas novas sendo pregadas. Diz aqui, contudo no início ninguém tinha tido a visão de levar as boas novas às nações, além mar. A igreja primitiva despertou para isso somente após a conversão de Cornélio. Cornélio que nós vemos no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali falando sobre Cornélio. Então nós observamos no texto de Atos dos Apóstolos, eu vou até dar uma verificada aqui, é o capítulo de número 8 ou o capítulo de número 10, é o capítulo de número 10 que fala a respeito, não capítulo 8, capítulo de número 10 a respeito de Cornélio. Então um homem lá de Cesareia, centurião, é claro que nós vemos no capítulo número 9 a conversão de Saulo ali, nós vemos também no capítulo número 8 de Atos dos Apóstolos, nós observamos ali a história de Filipe, eu considero ali o primeiro evangelista na Bíblia Sagrada. Mas falando de Cornélio, é um homem de Cesareia, centurião da corte chamada italiana. Mesmo ele sendo gentio, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele foi alcançado por Deus. Pedro entendeu que a palavra do Senhor teria que ser para gentios também. Tanto que ele teve a visão do lençol, os animais impuros, e o Senhor falando mata e come, ele não querendo aceitar, porque ele falou que não colocava animais impuros nos lábios dele, não comeria, e Deus falou assim que não teria feito algo impuro. Aí ele entendeu que era para ser alcançado os gentios também, e não era apenas os judeus. Então aqui nós vemos o Espírito Santo agindo e as pessoas entendendo que precisavam levar a palavra do Senhor às nações na terra. Daí nós vemos aqui também algo interessante que eu notei, que no início do século a Bíblia ela foi traduzida no início. Tinha 50 idiomas. Em 1850 foi para 200, em 1900 para 500, e em 2003, segundo a Sociedade Bíblica nos Estados Unidos, a pesquisa, em 2003 já tinha tradução para 2.303 línguas diferentes. Então, para você ver o aumento aí da divulgação, da tradução da Bíblia Sagrada. A igreja de Antioquia foi a primeira a realizar missões transculturais. Nós vemos em Atos capítulo 11, versículo 20, e é aquilo que eu citei em Atos dos Apóstolos capítulo 13, na leitura inicial, que eu falei alguns detalhes, algumas curiosidades ali, para você entender esse início dessa missão transcultural. Nós vemos aqui que a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé. Em um momento quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo se manifestou dizendo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra em que os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou, mas eles com certeza já possuíam dentro deles esse chamado e sabiam que Deus estava chamando cada um deles. Tópico 2. É a sua vocação? Ser vocacionado para missões transculturais é um dos pré-requisitos básicos para o êxito nesse trabalho. Então, se não é vocacionado, se não é chamado, então não adianta fazer isso, não adianta tentar fazer isso, que vai sofrer. Então nós vemos que precisa ter um chamado. Aqui fala alguns detalhes, por exemplo, preparo intelectual. A evangelização, particularmente entre culturas diferentes, deve ser realizada por pessoas com preparo especial, que possuam conhecimento teológico, comunicação transcultural, técnicas pastorais. Então precisa haver um preparo. Nós vemos aí os judeus missionários em Camboriú, que tem esse preparo, que faz missões. Nós vamos falar também a respeito do Jocum, que é um trabalho para missão também. Então precisa ocorrer um preparo, até porque aonde você vai, aonde as pessoas vão, há uma cultura diferente, uma alimentação diferente, um costume, um vestuário diferente, a forma de se cumprimentar é diferente. Tudo isso precisa ser observado, e aqui diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15,
procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui fala da Bíblia Sagrada, mas nós precisamos nos preparar. Mais uma coisa diz aqui, ó, consciência da responsabilidade. É importante que o missionário tenha consciência daquilo que o Senhor requer para tal obra. Tenha conhecimento da realidade do trabalho que irá desenvolver e a confirmação do Espírito Santo. Então, por que a confirmação? Porque aonde você vai desenvolver o trabalho, há desafios, há problemas, há dificuldades. E quando você tem uma confirmação, você está enfrentando lutas, problemas, dificuldades, mas você sabe que Deus está no negócio e que vai resolver a situação. Outra coisa que diz aqui, preparo espiritual. Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para um missionário. No período da obra missionária, um servo do Senhor precisa ter uma vida dedicada à oração e à leitura da palavra, porque vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar problemas, confronto, porque há lugares que existem bruxos, há lugares que existem o diabo trabalhando terrivelmente, e então precisa ter um preparo espiritual, que é a forma que nós vimos aqui, quando diz aqui que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça e tal. Daí, ó, eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor ficará cego. E nós vemos aqui nessa passagem que Deus usando os servos dele. Então precisa ter um preparo espiritual para ser usado aonde vai estar indo. Outras competências. O missionário também precisa possuir dons para comunicar sua fé. Comunicação da mensagem do Evangelho não pode ser apenas uma palavra de ideias, mas com atitudes e experiência. Ele deve possuir aptidão para pregar a palavra não somente nas atividades da igreja, mas também do dia a dia, no trabalho, casamento, entre amigos e diversas tarefas que ele vai fazer. Precisa também ter tudo isso. No tópico 3 já diz aqui, desafios desse chamado. Realizar missões transculturais é um grande desafio para a igreja na atualidade. Basta analisarmos que temos cerca de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 mil grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes ainda sem uma tradução da Bíblia. Então precisa observar esse chamado, esse desafio e trabalhar em cima disso daí. Depois nós vemos aqui, que eu até copiei aqui para passar para vocês, fala aqui da janela 1040, onde há 62 países. E essa janela 1040 forma um mapa, um retângulo em graus 10 e 40 acima da linha do Equador. É onde as religiões muçulmanas, hindu, budista, fazem parte da constituição desses países. Os cristãos, tidos como fora da lei, são presos e exterminados. Então há um choque cultural aí e é proibido pregar a palavra do Senhor a alguns desses países. Da janela 1040 fazem parte 62 países. Eu sei que é muito país, mas vou passar aqui só para você ver os nomes. Kuwait, Irã, Egito, Israel, Brunei, Líbia, Somália, Bangladesh, Burkina Faso, Uzbequistão, Tadiquistão, Líbano, Malásia, Paquistão, Índia, Butão, Mali, Nepal, Emirados Árabes Unidos, Djibouti, Turcomenistão, Cazaquistão, Maldivas, Sudão, China, Catar, Omã, Nigéria, Mauritânia, Arábia Saudita, Azerbaijão, Guiné, Conakry, Benin, Albânia, Iêmen, Etiópia, Jordânia, Afeganistão, Tailândia, Indonésia, Marrocos, olha a lista de países, Vietnã, Mianmar, Camboja, Senegal, Japão, Laos, Iraque, Taiwan, Tibete, Turquia, Síria, Guiné-Bissau, Quirguistão, Saara Ocidental, Sri Lanka, Bahrein, Argélia, Coreia do Norte, Mongólia e Níger. Todos esses países aqui, né, o Tibete é o Tibete, que eu falo assim, todos esses países, 62 países dessa janela 1040 que precisam ser alcançados. Há missionários em vários lugares ali
e precisa das nossas orações. Então, é um desafio tremendo, um desafio grande levar a palavra do Senhor a esses países. Daí fala aqui no tópico 3.1 o que é cosmovisão. Cosmovisão é um termo usado para definir a forma singela, a visão de mundo de cada grupo social ou indivíduo. Culturalmente, cada povo ou mesmo cada pessoa tem uma maneira diferente de enxergar o mundo. Então, a maneira diferente, a cosmovisão de cada um, de cada país. Cada um tem uma forma de ver as coisas, é a cosmovisão. De acordo com a nossa formação familiar, passamos a conhecer o mundo e atribuir valores a determinados gestos, hábitos, cheiros, sabores, comportamentos, expressões, etc. Assim aprendemos a ver o mundo com as lentes que nos deram no contexto social em que estamos inseridos. Então nós temos a nossa cosmovisão. Daí aqui é citado algumas curiosidades aqui, por exemplo, pontualidade. Se um brasileiro agenda um encontro de negócios às 9 e a pessoa chega às 10, ele entenderia como atraso. Mas olha o que diz o árabe aqui, que quando marca a hora, se chegar pontualmente, ele é tratado como servo, porque ele tem que chegar pelo menos 45 minutos a 1h15 atrasado, como combinado. É a forma deles entenderem. Marcar, um árabe marcou alguma coisa com você, vá 45 minutos depois, 50 minutos depois, você está ok com ele. E o cumprimento aqui, há povos e maneiras diferentes para cumprimentar. Alguns com aperto de mão, outros com abraço, outros com beijo, que é o ósculo, né? Alguns curvando-se, como é o caso do ojiji, cumprimento cultural no Japão, e assim por diante. Então, tudo isso faz parte da cultura. E fazendo parte da cultura, o missionário precisa aprender a cultura do país aonde ele estará indo, até para não ofender alguém com a forma que vai trabalhar. Mas falando nessa missão transcultural, o mais importante aqui se você tem dentro do teu coração o desejo de fazer missão transcultural, procure se preparar, procure estudar, ver o país onde você tem esse desejo, procure estudar, procure ver os costumes do país, procure saber, entender quem que vai estar de apoio para você, que você vai estar indo no país, mas você tem que ter um grupo de apoio, missionários, um grupo missionário de apoio, agências missionárias, alguma coisa assim, para te ajudar, as sociedades missionárias, para te ajudar. Aprenda a falar pelo menos o inglês, para te ajudar muito também. Tenha tudo isso, entenda que você quer fazer missão, tenha o desejo, mas você também tem que se preparar, não só a parte espiritual, que eu creio que é importantíssima, claro, você vai lidar com as coisas, contra as trevas, contra potestades, contra inimigos, contra demônios, mas você precisa também aprender a cultura do país, estar preparado para sabendo aonde você vai estar indo. E se você não faz missão, se você não vai, entenda que tem vários missionários que estão indo, que estão em alguns países. Ajude alguma agência missionária, ou se você não tem condição de ajudar ou não quer ajudar, ore, interceda pelas pessoas dessas nações também, que o evangelho chegue até eles. Faça a tua parte nessa missão transcultural, faça a sua parte. Eu já encerro a minha aula hoje aqui, está sendo atrasado o vídeo, hoje vai ser, acho que vai estar sendo quinta-feira já, atrasamos, não consegui gravar antes. Então, provavelmente eu não vou gravar de jovem, só vai ser a juvenis mesmo. Mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, obrigado. Curta esse vídeo, divulga esse vídeo, me ajude a divulgar. Principalmente por causa que nós estamos postando bem atrasado. Paz do Senhor, Deus abençoe até.